Salve galera, eu sou o professor José Carlos, dos Professores de Elite. Já conhece os Professores de Elite? Então vamos conhecer mais um. Hoje vocês vão ter aquela aula de gramática, de português com o professor José Carlos, ok? Vamos lá, hoje eu vou começar a falar para vocês sobre sintaxe. Sabe o que é sintaxe? A sintaxe nada mais é que a função que as palavras têm dentro da oração. Aí eu falei, oração? Será que a gente vai rezar hoje? Não vamos rezar não, a gente vai entender o que é oração. Vamos lá, primeiro, quando eu falo da sintaxe, eu tenho 3 termos que são essenciais. Se eu não souber isso, minha sintaxe não vai funcionar, ok? E não adianta olhar para mim e falar, eu não gosto de gramática, eu não sei sintaxe, eu não vou aprender. Hoje você vai. Vamos lá então? Primeira coisa que eu tenho que saber o que é frase. Exatamente, parece conteúdo de primário, mas eu tenho que saber o que é frase. Porque existem 2 tipos de frase, a verbal e a nominal. O que é uma frase nominal? É aquela que não é constituída por verbo, certo? Bom dia, boa tarde, são frases. E por que são frases? Porque tem enunciado e tem sentido completo, entenderam? E a verbal, professor? A verbal é aquela uma que apresenta o verbo, como o próprio nome diz, certo? Que a gente também chama depois de oração. E por que então tem diferença de frase e oração? A diferença é justamente porque a oração não é necessariamente uma frase. Ela pode ser frase, mas não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, quando a gente for entrar lá nos estudos do período composto, eu vou ter uma frase ou um período formado por mais de uma oração, certo? Então, como que eu vou falar que eu vou ter 2 frases? Não, eu vou ter 2 orações ou mais. Ixi, já falei período e nem expliquei o que é período ainda, né? Então, vamos lá entender. Então, oração é um enunciado organizado ao redor de um verbo, certo? E período? Período também parte do pressuposto de uma oração. Só que ele pode ser simples, formado por uma única oração, ou composto, formado por mais orações. 2, 3, 4, certo? Então depende da frase ali e da sua estrutura. Para ficar mais fácil ainda de perceber, o período, quando tem o verbo, é aquele que começa com a letra maiúscula, vai até a pontuação. Que pontuação? A vírgula? Não. O ponto e vírgula? Também não. Qual seria válido então? Ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. E ele se confunde muitas vezes com a própria frase, certo? Então, sabendo que tem frase, que tem oração e que tem período, a gente vai trabalhar com esses 2 conceitos para estudar a sintaxe, certo? Então, sem verbo, a sintaxe não é trabalhada. Como a gente classifica uma frase sem verbo? Frase nominal, ok? Entendida essa primeira fase? Vamos lá. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais dentro dos estudos da sintaxe do período simples, eu tenho que saber que existem alguns elementos que são fundamentais. Tanto é que eles são chamados de termos essenciais da oração. E hoje eu vou falar de um deles, que é o tal do sujeito. O que é o sujeito, professor? É o ser sobre qual se declara algo, é sobre quem eu vou falar alguma coisa, certo? Ele pode ser agente, ele pode ser paciente. O que é isso? Ele pratica ação ou ele sofre ação, entendido? Vamos lá. Quando eu entro mais um pouquinho aprofundando, eu vou falar dos tipos de sujeito. O que são os tipos de sujeito? Os tipos de sujeito são determinado, aí dentro do determinado eu tenho simples, composto e oculto. Outro tipo aqui é o indeterminado e o outro é o inexistente, certo? Vamos voltar lá para os primeiros. Nos determinados significa que são sujeitos conhecidos, ok? Simples quer dizer que é formado por um único, aqui ele é formado por um único núcleo, certo? Um núcleo só. Então, eu falo para você assim, o garoto jogou bola. Aí tem um verbo, não tem? Qual verbo? Jogou. Quem jogou bola? O garoto. Qual que é a palavra mais importante do sujeito, que seria o garoto? O garoto. Logicamente que a gente vai responder que é garoto. Então, garoto é o núcleo. Quantos núcleos eu tenho? Um só. Sujeito simples. Fácil pra caramba, né? Vamos lá para o outro tipo de sujeito, o composto. Se o simples é formado por um único núcleo,
No composto, ele é formado por 2 ou mais núcleos. Certo? 2 ou mais núcleos, eu tenho sujeito composto, tá? Virando aqui para mim, olha. Oculto. O que é oculto? É o tal do sujeito elíptico. O que é isso, professor? É quando eu sei quem é o sujeito, mas ele não está na frase. Se eu digo para você, ó, comprei um doce. Quem comprei? Qual que vai ser minha resposta? O eu. O eu está na frase? Não estava na frase. Vou escrever aqui para vocês, ó. Comprei um doce, certo? Aí eu pergunto para o verbo. É uma oração, não é? Tem um verbo aqui, ó. Quem comprei? Eu comprei, certo? Ele não está lá, mas eu sei quem que é. Então, quando eu sei quem que é, ele é determinado. Só que ele não está na frase. Eu chamo de oculto. É facilmente identificado, certo? Então, os determinados simples, composto e oculto. Agora a gente vai entrar para um outro tipo de sujeito, que é o famoso sujeito do fofoqueiro. Por quê? Sabe quando acontece alguma coisa que você quer contar e não quer dizer quem é o santo, quem que aprontou? Então esse é o sujeito indeterminado. Tem duas formas de fazê-lo ou de encontrá-lo. Uma delas é na terceira pessoa do singular, mais essa palavrinha aqui, que é o se, que a gente chama ele de índice de indeterminação do sujeito. E como eu sei, professor? Porque eu já aprendi que tem um se que é da voz passiva, sintética. E como que eu diferencio? Simples. O se, quando for sujeito indeterminado, ou eu vou ter um verbo transitivo indireto, certo? Ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, certo? Então, se o sentido do verbo for um desses, se ele for intransitivo, se ele for transitivo indireto ou verbo de ligação, esse se vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. E se for um verbo transitivo, aí ele funciona como pronome apassivador ou, se preferir, partícula apassivadora, e nós chamamos eles de voz passiva sintética. Certo? Tranquilinho? Então, uma das formas, terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, que é a partícula se, ok? A outra forma, que é bastante usual, é o verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso. Lógico, se o sujeito estiver lá, como que ele vai ser indeterminado? Se ele estiver lá, ele é presente. Por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, alguém chegou atrasado. Eu tenho sujeito aqui? Claro que eu tenho. Alguém. O sujeito é indeterminado, então? Não. O pronome é indefinido, mas o sujeito não, porque esse é o sujeito, certo? Então, esse aqui é o meu amigo sujeito, certo? Agora, se eu risco isso tudo, escrevo aqui. Muda aqui, chegaram atrasados, certo? Quem chegaram? Alguém, a gente não sabe, diferente do alguém quando ele estava na frase. Então eu deletei esse aqui, aqui eu não sei mais quem que foi que chegou. Eu sei que deve ter sido alguém ali, mas ele não é conhecido, certo? Então por isso que eu chamo ele de indeterminado, ok? Vamos para o último tipo de sujeito, que é o inexistente, ou também conhecido como oração sem sujeito. Como o próprio nome diz, não tem o sujeito na frase. Por quê? Por alguns fatores como verbos que indicam um fenômeno da natureza. Por exemplo, se eu falo, choveu bastante. Quem choveu? A chuva. Meio que óbvio. Mas eu vou falar, a chuva choveu? Vai ficar pleonástico, vai ficar feio. Então, determinou-se que não se coloca sujeito em verbos com fenômeno da natureza, ok? Outra regra, ser, estar. Esses dois verbos indicando tempo ou clima, a gente não tem sujeito para ele. Eles se tornam impessoais, ok?
Outra regrinha para observar, o verbo haver, fazer e ir, indicando o tempo que já foi transcorrido, são impessoais. Como impessoais, não vão ter sujeito. Ainda a gente tem como regra o verbo haver no sentido de existir, que é impessoal também, ok? Verbos que são impessoais não têm sujeito expresso, certo? Então são considerados sujeitos inexistentes. Entendido? Muito tranquilo, né? Até a próxima, aguardo por vocês.